Bom, o próximo sou eu. É, já que a gente está fazendo um sobrevoo aí sobre questionário, considerando que questionário é um assunto aí, como a Ana já comentou, que demandaria quase um curso completo para ele, certamente. Um recurso interessante, alguém deve ter se perguntado depois daquela longa aula de configuração do questionário, se não existiria um jeito mais fácil, né? Bom, mas felizmente existe um jeito mais fácil, né? De configuração. É uma ferramenta de importar questões já pré-configuradas, né? Por exemplo, pode elaborar um questionário no Word ou num editor de texto, e aí você salva e vai lá no bloco administração, no banco de questões, importação, e lá você pode escolher esse arquivo que previamente você salvou no formato texto, né? Não exatamente em Word, porque sendo uma plataforma aberta, o Moodle não tem assim o compromisso com uma determinada companhia, né? Então, de preferência, você salva em formato aberto, mas você tem que configurar também o seu questionário lá no editor de texto de uma maneira bem específica, uma maneira padronizada. E uma vez feito isso, a mágica acontece. Na hora que você importa para o Moodle, né, ele cria um questionário, por exemplo, com 10 questões num simples clique, né? E eu fiz essa experiência no passado e deu certo, viu? E eu acho que o professor Alfredo também fez essa experiência e poderia compartilhar para a gente aí, até inclusive demonstrando aí um material dele, né? Pode ser, professor Alfredo? Então, eu fiz uma apresentação, tá? Se eu vou fazer essa apresentação é no PowerPoint e vou colocar aqui a tela. Então, eu vou fazer a apresentação, vou demorar aí uns 15, 20 minutos a apresentação, tá? E não se preocupem se perder, tá? Porque eu gravei um vídeo lá naquele tópico sobre questionário, já tem um vídeo gravado, então essa apresentação já está gravada, então se alguém se perder, pode entrar lá no vídeo, parar, voltar. Então não se preocupem, porque a apresentação foi um pouco mais rápida, né? Então, no nosso curso de extensão aqui, a gente vai trabalhar hoje com importar questões. Tá? Eu vou mostrar para vocês, é uma maneira fácil. Eu sempre gosto de dar essa dica, né? Vamos ser espertos, vamos pegar coisas já prontas. Eu, inclusive, durante todos esses anos que eu trabalho com o Moodle, eu fiz muito assim. Eu não sabia como montar as coisas, eu ia lá e disse, opa, isso aqui é interessante. Aí eu importava e aí editava para ver, opa, fez assim, assim, assado. Aí você consegue observar, então, o comportamento das coisas e aprender em cima disso. E é mais fácil partir de alguma coisa que já tem do que partir do zero, né? Então, eu vou mostrar para vocês como é que se faz importar questões. E aqui eu já vou dar uma dica de um curso que a gente deu anterior, que é como importar qualquer coisa, inclusive o curso inteiro. Você pode importar todo o curso, vai aparecer aqui, né, nessa demonstração que eu vou mostrar, que eu estou trabalhando com vocês. Então, há duas maneiras possíveis de importar questões. Eu vou importar o banco de questões de outros cursos, então, de outros cursos que vocês estejam obrigatoriamente inscritos. Então, tem um colega lá que tem várias questões lá no Moodle. Questões interessantes, como é que eu posso fazer? Eu tenho que estar inscrito no curso desse professor, eu posso importar essas questões para mim. Tá? Então, é bem interessante como se faz isso aí. E eu posso fazer também importações de questões de arquivos externos. Então, isso é uma dica. Às vezes, a maioria de nós tem questões no Word, mas eu já tenho todas, vou ter que escrever tudo de novo? Não necessariamente. Muitas das coisas vocês não vão ter que escrever. Vai dar para importar. Então, vamos lá. Então, entrando, vou mostrar aqui no meu espaço, está um pouquinho pequenininho na apresentação, mas eu mostro depois online como é que faz, tá? Lembrando que já tem um videozinho pronto para vocês olharem.
Então, eu vou abrir aqui a caixa administração no nosso espaço. Abrindo a caixa administração, vai aparecer isso aqui, essa janela. Nós vamos clicar em importar. Veja, não é no banco de questões, é importar no espaço do professor, ou no nosso espaço. Vocês vão ver que tem uma diferençazinha desse importar e importação no banco de questões. Então, vamos lá. Importar, vai aparecer os diversos cursos que nós estamos matriculados. Então, eu estou inscrito em vários cursos, ou mesmo vai aparecer aqui os cursos anteriores, dos anos anteriores. Então, como eu já trabalho há 10 anos, eu tenho os 10 lá. Eu posso ir buscar informações desses cursos anteriores. Então, eu vou selecionar o curso de onde eu desejo importar. Se não aparecer aqui, porque eu tenho muitos, eu escrevo o nome dele aqui. Então, digito o nome do mesmo e aí mando buscar, tá? Mando continuar. Muito bem. Aí vai aparecer esta função aqui, que é a função importação. Isso aqui eu já falei nos primeiros cursos sobre importação de cursos. Exclusivamente agora, ou especificamente agora, a gente quer importar só as questões. Então, aqui, ó, eu vou somente selecionar o banco de questões. Se eu quiser importar alguma coisa do outro curso, posso colocar aqui, ó. Tá? Até posso colocar os tópicos também para importar, mas aqui só me interessa o banco de questões. Muito bem. Clicar no próximo, aí eu vou, vai aparecer isso aqui é a listagem, vai aparecer a listagem de todo o curso. Então, se tiver 10 tópicos, vai aparecer os 10 tópicos aqui. Você pode importar partes do curso, no nosso caso, eu só quero o banco de questões do curso. Então, eu vou aplicar em nenhum. Para que nenhum aqui? Para desmarcar, porque já está configurado, marcado originalmente, todo o curso. Mas eu coloco aqui, desmarco tudo e vou clicar no geral. Por quê? É onde está o meu banco de questões. Clicando no próximo, eu vou aqui. Aqui tem uma confirmação. Ó, houve uma confirmação. Vai aparecer em verdinho, ó, incluir o banco de questões. Então, é isso que eu quero. Executo a importação. Vai aparecer uma barra. Se tiver tudo certo, a barrinha verde, então tá, a importação foi feita, eu clico em continuar. Vamos lá. Continuar, volto para a minha página, de novo, de experimentos. Muito bem. Clico no administração. Abro aqui a aba administração. E agora clico no banco de questões. E aparecem aqui as questões que eu importei lá daquele meu outro curso. Então, apareceram as questões aqui. Se, inclusive, elas tiverem classificadas em subníveis, vai aparecer daquela forma. Se não, carrega todas aqui no nível raiz que eu tenho aqui. Então, todas as questões estão aqui. Eu posso, inclusive, editar. Então, se eu importei alguma questão de outra pessoa, eu posso, então, partir já daquela questão feita, editar ela aqui, e aí mexer, fazer como eu quiser. Então, estão as questões importadas, né, daqui. Muito bem. Essa é a forma de eu pegar questões dentro do Moodle. Eu não saio do Moodle, tá? Que acabei de explicar para vocês. Muito bem. Existem outras formas. Se eu quiser importar, então, novas questões, isso permite que você importe questões de arquivos de texto externos ao Moodle. Só que, qual é o problema? O Moodle não conversa muito bem com os nossos questionários. Então, o professor Leonardo já falou, por que não tem o Word, um íconezinho do Word lá no Moodle?
É simples, o Moodle é comercial, é código fechado, então não permite, a universidade não coloca. Existe gente que coloca um plugin e vai direto, mas a universidade não coloca porque ele é comercial, então a gente não tem como colocar. Bom, o que faz então? Eu posso importar outros tipos de arquivos, lembrando que no Word é o doc, né? Docx. Então, são essas extensões do Word. Mas eu posso transformar isso aí, enviar em outros formatos, além do Word. Tem vários tipos aqui. Então, esse formato GIFT, o Icon, o Blackboard, o Moodle, o Moodle XML, o formato Moodle XML do Hot Potatoes, que vocês vão ver isso aqui daqui a pouco no nosso curso. E eu vou mostrar para vocês o mais simples, que vocês vão ter condições tranquilas de fazer, que é mostrar no formato Icon. Esse é um formato simples para importar questões de múltipla escolha a partir de um arquivo de texto simples. E primeiro vou fazer o quê? Vou mostrar rapidamente para vocês como que vocês convertem um documento do Word para um arquivo texto, sem formatação. Ele não pode ter essa formatação quando o Moodle importa. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o Word, aqui eu tenho uma das provas que eu geralmente aplico no presencial. Então, aqui tem o cabeçalho, as fórmulas, aqui tem a grade de respostas que eles anotam, aqui estão as questões, com as figuras, etc. e tal. Bom, então, essa seria a prova normal, que provavelmente muitos de vocês têm as provas no Word, com alternativas. Uma coisinha que eu esqueci. O Icon é somente para questões de alternativas, tá? Se tiver outro tipo de questão, ele não vai importar. Aí tem que fazer de outra forma. Muito bem. Então, aqui, lembrando que ele só importa questões. Qualquer coisa que tiver que não for questões, figuras, tabelas, não são importadas. Por isso, eu já vou retirar antes da conversão. Não adianta. Somente questões de alternativas. Mas eu tenho esse questionário aqui, ou essa grade aqui que eu quero colocar lá na questão. Dá para colocar? Dá. Aí, o que nós vamos ter que fazer? Salvar isso aqui como figura. Então, salvamos uma tabela, por exemplo, como figura, e depois de importadas as questões, eu edito elas lá e vou colar. Então, essa é a solução. Então, aqui vocês vão ver, tem várias figuras aqui, é o que eu posso fazer. Eu puxo as questões, o enunciado e as respostas, e depois eu adiciono as figuras na edição. Continuando. Então, eu separei daquilo ali, eu já tirei cabeçalho, todas as coisas, e eu separei 3 questões aqui, específicas, para nós importarmos. Tá? Isso aqui é um documento do Word, que a maioria de nós temos guardadinha lá, que são as nossas provas e alternativas. Muito bem. Vou clicar aqui em arquivo, e nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos salvar esse arquivo doc. Vou clicar aqui no arquivo doc, salvar como. Vai aparecer aqui no salvar. E nós vamos abrir essa caixinha aqui, tipo. Então, quando eu abro essa caixinha aqui, abrir as opções, vai abrir aqui vários modelos para salvar. Então, o pessoal já deve ter feito. Por exemplo, eu quero salvar em PDF. Posso fazer isso aqui. Outros tipos de arquivos. Nesse nosso caso, nós vamos salvar em texto sem formatação, o nosso TXT. Nós vamos ter que tirar a formatação do Word, porque ele, já falei para vocês, ele não conversa com o Moodle, o Word, porque tem várias formatações que não vai aceitar. Muito bem. Seleciono o texto sem formatação. O nome pode ser o mesmo, né? Aqui eu botei nome exemplo, tá? Só que aí vai ser texto, não tem problema. Então, vou criar outro arquivo,
que é esse arquivo aqui em texto, e vou mandar salvar. Agora que vem o X da questão, que é imprescindível para o Moodle poder ler, para o Moodle poder conversar com a nossa historinha. Tem vários tipos de formatações, tá? Tem a do Windows padrão, o MS-DOS, para os antigos, né? Quem trabalha com um computador mais antigo sabe como que a gente fazia a programação. E aqui nós temos essa opção aqui, ó, marcar outra codificação para poder salvar esse arquivo. E a outra codificação tem que ser essa aqui, ó, o Unicode UTF-8. Eu vou ter que salvar nessa configuração para o Moodle poder entender. Tá? Então, é a linguagem do Moodle. Então, por isso que tem que estar nessa configuração. Damos OK. Aí tem uma coisa. Esse arquivo texto gerado, eu não vou mexer nele mais no Word, porque ele está em texto. Eu vou mexer ele agora nos acessórios do Windows, no bloco de notas do Windows. Então, ou de outra ferramenta que vocês tenham. Então, tem que ser no bloco de notas. Eu abro o arquivo no bloco de notas, ó, ele aparece assim. Vejam, ó, figura não vai aparecer. Só vai aparecer as coisas escritas. Só que ele aparece dessa forma aqui, ó, como está lá, tá? Bom, agora que vem o problema. Simplesmente, se eu mandar importar isso aqui não está configurado segundo esse sistema que nós vamos adotar, vamos dizer assim, esse tradutor, que é o ICANN, formato ICANN. O formato ICANN tem que fazer algumas coisinhas antes. Quais são? Eu botei aqui, ó, todas as questões sem numeração. Então, se tiver numeração, eu tenho que tirar, senão vai dar erro. Então, tiro a numeração. Então, 1, 2, 3, não vou tirar essa numeração, não pode aparecer numeração. Segundo, todo enunciado na mesma linha. Eu geralmente, quando eu importo, dá erro nesse sentido. O que quer dizer? No arquivo texto, gente, ele não pula linha, tá? Então, aqui, ó, aqui eu tenho um enunciado bem grande. Inclusive, se eu quiser ver ele todo, eu tenho que rolar a barra. Ele tem que estar o enunciado na mesma linha. Notem, no 2 aqui, se vocês notarem, o enunciado está em 2 linhas. Olha aqui, ó. Se eu importar assim, vai dar erro. Então, aqui, essa segunda linha aqui tem que ser puxada para lá. Então, tem que ser tudo na mesma linha. Terceiro, as alternativas podem ser com o colchetezinho aqui ou com o ponto, não tem problema. Só tem um probleminha. Tem que estar em maiúsculo. Se tiver minúsculo, tem que passar para maiúsculo, senão ele não entende, vai dar erro também. Ao final, aí tem a grande coisa, que aí a questão vai ficar montada já. Ao final, eu vou escrever a resposta, o item de resposta. Então, escrevo em inglês, ao final de cada questão, e digito e coloco aqui a letra correta da alternativa. Entre as questões, eu tenho que separar por um espaço. Mostrei isso aqui, como que vai ficar, então? Vai ficar dessa forma aqui, olha lá. Ó. Então, ó, essa segunda, não sei se vocês viram, ó, eu coloquei na mesma linha. Aquela segunda linha ali, eu já dei um enter aqui, perdão, um voltar, e coloquei todo o enunciado na mesma linha. Está aqui, todas as alternativas com letras maiúsculas. E coloco a resposta.
Então, resposta, 2 pontos, espaço, a resposta certa. Tá? Muito bem. Então, aqui, entre uma e outra questão, eu deixo um espaço. Continuando. Continuando, bom. Agora está o meu arquivo lá configurado. Como é que eu puxo ele para dentro do Moodle? Então, vou lá de novo no administração. E agora, vejam, ó, é diferente do que eu acabei de falar lá antes na apresentação. Não é no importar. O importar vai importar coisas do próprio Moodle, não é isso. Eu quero importar coisas de fora. Então, está aqui, ó, no banco de questões, importação. Eu vou clicar em importação, tá? E vou aqui, aparece isso aqui. Quais são os tipos de importação? Aquilo que eu falei para vocês, ó. O Blackboard, tá? Tem vários tipos, tá? E esse tipo aqui, ó, formato Moodle XML, também dá para usar se vocês exportarem. É outro formato também. Vocês exportam do Moodle um arquivo, guardam esse arquivo, entram no Moodle de novo e fazem a importação por aqui. Mas eu vou mostrar esse, do formato Icon, que a gente está fazendo. Então, clico no formato Icon e vou fazer o quê? Arrastar aquele arquivo texto que eu tenho, que vocês viram lá, para cá, para esse espaço aqui. Ou arrasto, ou mando escolher, tá? No computador onde eu deixei ele salvo. Feito isso, mando importar. Mandei importar, vai aparecer essas barrinhas verdes. Gente, se aparecer uma barrinha vermelha, o que está acontecendo? Tem um erro naquela configuração. A gente tem que voltar no arquivo texto, ver o problema. Às vezes eu coloquei um espaço que não deveria ter, então tem algum erro. Ele acusa, inclusive. E aqui estão as questões que vão ser importadas. Continuo. A tela de confirmação, se estiver tudo certo, fica em verde, e mostra as questões importadas. Aqui eu botei 3, né? Mas, por exemplo, tem gente que tem, sei lá, 50 questões, vai importar as 50, não tem problema. Só lembrando, vai importar somente a parte escrita, as figuras não vêm. Se aparecer em vermelho, aquilo que eu falei, deve voltar e reconfigurar o arquivo texto que deu problema. Clicar em continuar, vão aparecer aquelas questões ali, ó, dessa forma aqui, no seu banco de questões. Aparece as questões. Você pode, então, na estrela, você pode editar para colar a figura. Ah, mas então, como é que fica a figura? Aí eu vou fazer aquele meu exemplozinho. Então, eu clico aqui, eu abro a minha questão, olha, aquela questão lá veio, ó, o enunciado, vai estar embaixo as alternativas, e eu vou... uma coisinha que eu esqueci. O nome da questão, quando importa, é todo o enunciado, tá? Ah, mas o enunciado é muito grande. É o nome da questão inteira. Vai estar no enunciado, no texto, e vai estar no título. Se vocês quiserem, para não ficar o título muito grande, o nome da questão, eu geralmente vou aqui, edito e coloco aqui. Né? Então, por exemplo, coloco questão sobre ímãs. Vou aqui, mas lembrem-se, o que eu estou querendo? Estou querendo colocar a minha figura. Então, eu vou clicar aqui e inserir a figura na minha questão. Eu tenho a minha figura lá, um JPG, um GIF, a figura que eu deixei salva lá, vou inserir, então, na minha questão, essa figura. Então, é um processo que eu importo o escrito, a parte escrita. Figura não vem. Então, figura eu tenho que usar esse artifício para poder salvar essas questões.
Feito isso, boto em salvar mudanças, isso aqui vai aparecer lá embaixo, e pré-visualizar. Está aqui, ó. Já vem a questão montada. Então, de um simples arquivo texto, eu não preciso escrever, já está tudo aqui, inclusive os itens. E, inclusive, com o item certo. Então, eu coloquei, a figura está aqui, que eu coloquei depois, e com o item certo. Vou preencher aqui, ó. Tá? Ah, aqui, ó. Mudei, né? Apareceu o nome da questão, depois de editado. Preencho e aparece aí. Então, está aí o importar questões. Eu vou agora voltar lá para fazer isso no próprio Moodle, para vocês verem. Então, estou voltando aqui, vamos colocar espaço, vou dividir a tela de novo, colocar toda a tela agora. Então, está aqui, ó. Tá? Então, eu estou com a tela, tá? A minha tela aqui, vou colocar o Word, né, para vocês verem como é que se comporta aqui. Então, vou ver aqui, ó. Então, eu botei aqui rapidamente, prova, esse arquivo aqui, ó, o arquivo, tá, que eu coloquei. Vocês vão ver. Então, eu vou salvar, olha aqui, aquilo que eu fiz. Vou salvar como prova. Vou colocar texto sem formatação. Mando salvar. Ó, aparece a configuração aqui. Eu vou botar outra codificação e vou colocar, tá aqui, ó, o Unicode UTF-8. Mandei salvar. Muito bem. Mandei salvar. Tá aqui, ó, prova. Abro, ó, abriu no arquivo de texto. Então, agora a importância para poder configurar. Se eu mandar importar isso aqui, vai dar erro. Então, o que eu falei? Ó, tem que tirar a numeração, tiro a numeração. A linha, ó, essa linha aqui está, depois eu tenho que botar na mesma linha todo. Então, ó, dou aqui, pronto. Na mesma linha. E tem A, B, C, D, E. Tá direitinho aqui. E lembrando que eu já posso colocar a resposta. Então, 2 pontos, coloco a resposta. Essa resposta é dentro do automóvel. Então, letra E. Eu salvo, salvar, está aqui. Então, já está pronta para ser importada. Então, vamos lá. Como é que eu faço a importação? Vamos fechar. Fecho aqui. Volto aqui. Administração. Banco de questões. Importação. Método que eu falei, ó. Método Icon. Escolher o arquivo, ou posso arrastar ele para cá. Então, escolher o arquivo. Ó, é a minha prova que eu quero. Texto, ó, não é o Word, ó. Abrir, enviar e importar. Está aqui, ó. Foi importado. Continuo. Está aqui a minha questão importada. Tá? Lembrem-se aquilo, ó, vamos editar ela. Edito. Tá? Lembrem-se aquilo que eu falei. Ó, o nome dela é todo o enunciado. Então, eu posso botar aqui um nome específico, raio. Raio. E mando salvar. Está aqui, visualizo, está aqui minha questão importada. E aí eu posso, já com essa questão importada, montar o meu questionário. Tá? Então, essa é a ideia. Tem um videozinho explicando para vocês, é bem interessante. São vários detalhezinhos, às vezes dá erro porque a gente esquece um detalhezinho. Mas ela é relativamente simples, então você pode ter várias questões a serem importadas. Falou?
Obrigado por enquanto. Passo para a Ana.